Só a título de curiosidade, vou mostrar para vocês aqui, né? ah, Vamos falar um pouquinho sobre algumas exceções. Nesse primeiro momento aqui da tela, eu não sei o que aconteceu com os slides, eles estão todos desconfigurados. Vou ter que fazer uma revisão para as próximas aulas. Enfim, essa arma especificamente que está aqui na tela é uma HK VP-70, né? Vou falar um pouquinho para você sobre esse equipamento. É uma arma que tem um valor histórico, a meu ver, relevante, né? Essa arma ela foi lançada em 1970, mais de uma década antes do lançamento da primeira pistola Glock. Essa arma, fabricada pela empresa alemã HK, ela foi fabricada em série e foi a primeira pistola semiautomática a adotar o frame em polímero. Isso 12 anos antes da primeira G17, né? E essa arma ela tem, ela já traz, né, algumas questões interessantes. Se a gente for analisar, ela trouxe, claro que de uma forma não tão feliz como a Glock, os principais elementos reunidos pela Glock e que tornaram-se, na verdade, um paradigma das pistolas atuais de trabalho, né, pistolas voltadas para a defesa. Como é que eram as pistolas semiautomáticas aí, anos 1970, 1980, o padrão, né? Eram pistolas que tinham o sistema de percussão que utilizava do tipo hammer firing, que utilizava cão externo, né? Armas que funcionavam em duplação ou em ação simples. Ah, armas cujo frame, a armação, né, eram construídos em materiais metálicos. A VP-70, em 1970, ela trouxe, na verdade, nenhum desses elementos, eles eram novidades. Se a gente falar de utilização de polímero na fabricação de armas, percussor lançado, tudo isso, né, existe há muito. Mas no universo pistola semiautomática, talvez a VP-70 tenha sido a primeira arma que reuniu esses elementos numa arma só. Então a VP-70, ela abandonou o sistema que era até então tradicional nas pistolas semiautomáticas, que era o sistema de percussão convencional, né? Onde existia a presença de um martelo para o percussor lançado. É uma arma também que opera em ação dupla constante. E trouxe consigo também, né, a armação em polímero. Então, acho que só isso já faz com que esse projeto tenha um valor, Parece que ela né? também não apresenta travas ativas, né? Ela só tem uma trava externa, né? É porque aqui a gente está vendo o lado esquerdo da arma. Do lado direito, você tem, atrás do gatilho, uma trava externa. Outra coisa aí, professor, é pela 1970, né? E é uma arma assim com um design de modernidade, né? É. O apelido dessa arma é Flash Gordon, né? Isso até consolidou-se, né, no universo das armas de fogo, pelo design futurista que essa arma trouxe. Agora eu vou complementar. As curiosidades ao redor da VP-70 vão além desses elementos que eu elenquei até então. Eu estou contextualizando essa história porque vocês vão ver daqui a pouquinho. A gente vai, a gente vai conversar sobre um assunto específico ligado, técnico, ligado a esse assunto da aula, que essa contextualização ela vai ser importante para que vocês tenham uma compreensão mais aprofundada né, do porquê dessa construção. Essa arma, no calibre 9mm Luger, ela
foi fabricada, apesar de utilizar o recuo direto simples, ela foi compartimentada para o calibre 9mm Luger. Existia uma necessidade que essa arma fosse compartimentada para esse calibre especificamente. Qual que era o motivo? Nesses idos, né, de 1900, ali na década de 1970, a Alemanha ela ainda vivia o fantasma de uma possível invasão soviética. Então, o governo alemão ele tinha como estratégia preparar a população para atuar na defesa do país, caso isso fosse necessário. Então, o governo alemão ele encomendou da HK um projeto que fosse simples de ser fabricado em razão né, que permitisse um baixo custo de produção e que permitisse uma facilidade de construção. Por quê? Porque a ideia era fabricar em massa. Outra coisa, e que tivessem menos entraves e menos dificuldades caso, né, a produção desse equipamento tivesse que ser agilizada em razão de um esforço de guerra. Além disso, a ideia é que fosse uma arma descomplicada, uma arma que tivesse poucos elementos, né? Poucos chaves, poucos comandos, né? Para que a adaptação do leigo, que era aquele cidadão comum que a princípio receberia uma unidade para ter um meio de defesa, fosse facilitada. Então a VP-70, você olha, ela tem a tecla do gatilho, uma trava ativa e ela tem uma tecla próxima do carregador embaixo que libera o carregador. Ela não tem, por exemplo, nem trava do ferrolho, né? A ideia era realmente descomplicar. E por que no calibre 9 Luger? Porque como era uma arma que a princípio era, né, poderia ser utilizada num contexto de esforço de guerra, era interessante que ela fosse compartimentada para um calibre militar, né? Porque você teria, a princípio, uma maior facilidade de oferta daquele cartucho. Que você poderia perguntar assim, poxa, mas por que não faz num calibre mais... por que ela não encomendou um equipamento num calibre mais anêmico, como o 380 Alto, por exemplo, ou qualquer outro calibre? Porque, dentre outros motivos, você teria que se preocupar com a logística de um calibre que não, a princípio não estaria, não estava ali no rol de preocupações da logística militar. Guardem essas informações até aqui, que daqui a pouquinho a gente vai fechar isso daí. A gente vai ver o seguinte: para que a HK conseguisse produzir uma pistola com dimensões e peso compatíveis com esse nicho de armas naqueles anos, né? A gente tá falando de 1970, utilizando o sistema de recuo direto simples com um calibre de potência maior, os engenheiros do HK eles tiveram que bolar uma estratégia. A gente vai ver daqui a pouquinho que estratégia foi essa. Só a título de curiosidade, né? O VP são são as iniciais de dois termos da língua alemã que fazem menção à pistola do povo, né? Assim como o VW do Volkswagen é o carro do povo, né, que tem uma história também parecida com essa da VP-70, né, de ter sido um projeto encomendado para ser um carro popular, né, um carro para o povo. A VP-70 também, como ela tem essa história, ela acabou sendo batizada de VP-70, por quê? Porque foi uma pistola projetada para ser distribuída para a população e, né, o 70 foi o ano de lançamento do projeto.